E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a essa videoaula. Hoje vai ser um tema muito importante, mas que eu vou tentar falar de forma bem rápida, porque ele é um tema que é mais para uma discussão do que para uma exposição assim, de conceitos. O tema é indústria cultural. A indústria cultural é um termo que foi criado por alguns pensadores da chamada Escola de Frankfurt. A Escola de Frankfurt é uma corrente de pensamento ligada à Universidade de Frankfurt, na Alemanha, que surgiu nos anos 20. E esse termo indústria cultural foi utilizado pela primeira vez, como esse conceito, na obra Dialética do Esclarecimento, de Theodor Adorno e Max Horkheimer, isso lá pelos anos 40. E esse termo, indústria cultural, esses pensadores, o Adorno e o Horkheimer, eles tentam analisar de que forma a arte e a cultura é produzida nos tempos atuais, nos tempos que eles estão vivendo, nos anos 40, mas que a gente pode trazer aí para os dias atuais. E eles percebem que naquele estágio de desenvolvimento do capitalismo, a arte e a cultura ela é produzida da mesma forma que os outros bens materiais. A gente vê algumas mudanças no capitalismo daquele período em que existe uma produção que vem antes da demanda. Isso quer dizer o quê? Existe o produto no mercado, depois é que se cria uma demanda para aquele produto. E no mundo das artes e da cultura, de uma forma geral, isso também ocorre. Então, não é que se produz determinado tipo de arte porque existe uma demanda, existe um público que quer consumir aquela arte. Na verdade, você cria um tipo de arte, um tipo de música, um tipo de filme, que você sabe que vai ter um grande apelo, E existe um papel muito importante aí dos meios de comunicação, de uma forma geral, principalmente a mídia, para fazer com que as pessoas queiram consumir aqueles produtos. Então, na indústria cultural, a gente tem uma produção em massa que é seguida de um consumo em massa. Por exemplo, antes da indústria cultural, a gente tem a obra de arte como algo exclusivo, como algo único. Por exemplo, o quadro lá, a Mona Lisa, só existe um. É claro que hoje em dia a gente tem uma série de reproduções daquele quadro, mas o quadro em si só existe um. Agora, quantas músicas ou quantas cantoras seguem mais ou menos o mesmo estilo da Beyoncé, por exemplo? Ou aqui no Brasil, quantas duplas sertanejas, desse sertanejo universitário existem que fazem músicas muito parecidas? O que a gente tem na indústria cultural é um modelo que é seguido por diversos outros artistas, Porque são fórmulas de sucesso, são fórmulas que têm o seu sucesso garantido. Então, todo ano surge uma nova dupla sertaneja. E surge porque o mercado ele está apto a oferecer aquele novo produto. Da mesma forma como todo ano a gente troca de celular porque o celular fica velho, fica desatualizado, o mesmo se dá no campo das artes. Então a gente vai trocando as nossas preferências por artistas, por cantores, por bandas, mas sempre dentro de um mesmo esquema de produção de cultura, um mesmo esquema de produção de arte. E aí a mídia tem um papel muito importante nisso. Por que a gente conhece essas diversas duplas sertanejas, essas mulheres cantoras, ou o funk, ou o samba, enfim, diversas manifestações de cultura e de arte, e outras a gente conhece muito pouco, por exemplo, música clássica. Se eu perguntar aqui quem gosta de música clássica, a gente vai ver que tem muito pouca gente que costuma ouvir, A gente não vê nenhum concerto de música clássica no horário nobre da televisão. A gente não vê lá no Domingão do Faustão um cara tocando piano, tocando Strauss, Stravinsky, ou sei lá. Mas a gente vê essas duplas sertanejas, a gente vê essa cultura de massas. A gente vê essa cultura, essa arte feita para as massas. Enquanto essa cultura dita mais erudita, ela não é transmitida pelos meios de comunicação e pela mídia. Por isso, a mídia tem um papel muito importante quando a gente fala de indústria cultural. E aí, para avançar um pouquinho mais nessa discussão, é interessante a gente pensar que a mídia, que as emissoras de TV, as rádios, os portais de internet,
eles são empresas. E se eles são empresas, eles têm donos, né? E é muito interessante nessa discussão de indústria cultural a gente pensar um pouquinho quem é a mídia, quem faz a mídia e quais são os interesses por trás de quem faz a mídia, né? E aí, se a gente for pensar um pouquinho no Brasil, só para falar de televisão aberta, a gente vai ver que existem poucos canais com muita audiência. Globo, Record, SBT, Bandeirantes, né? São os canais com maior audiência. E a gente vai ver que nas emissoras afiliadas a esses canais, a gente tem uma concentração, né, de poder de comunicação na mão de poucas famílias, né? Eu vou ver se eu deixo aqui na descrição um link para uma reportagem sobre essa concentração de poder, né, de algumas famílias nos meios de comunicação, na mídia televisiva principalmente. Tudo isso para dizer o quê? Se a mídia tem um papel importante na hora de divulgar esses produtos culturais, a gente precisa saber também quais são os interesses dessa mídia e quem são essas pessoas que fazem a mídia, né? O que a gente tem acesso pela mídia é o que querem oferecer para a gente, né? Existe muito pouco espaço para uma mídia alternativa ou para canais de televisão ou portais de internet que ofereçam alternativas a esse padrão de consumo cultural que a gente vê na grande mídia, né? Tudo isso porque a mídia ela é concentrada, né, em grandes grupos, né? Mas poucos grandes grupos que concentram a mídia no Brasil e no mundo todo. Tá certo? Qualquer dúvida, entre em contato aqui pelos comentários. Gostou do vídeo? Dá um like e se inscreve também no canal, que aí você fica por dentro de outros vídeos que eu vou colocando por aí. Tá certo? Um grande abraço!